Você sabia que o voto feminino no Brasil passou a ser permitido oficialmente a partir do Código Eleitoral de 1932, decretado durante o governo do presidente Getúlio Vargas? Pois é, uma luta ligada diretamente ao esforço feminista pela igualdade de direitos entre homens e mulheres. É verdade. Para falar sobre esse e outros assuntos, está aqui ao vivo no Jornal do Meio-Dia a coordenadora no Núcleo de Defesa da Mulher da Defensoria Pública de Mato Grosso e defensora pública, é claro, doutora Rosana Leite. Seja bem-vinda, doutora. É um prazer recebê-la mais uma vez aqui. Prazer, obrigada. Bom dia, Camila. Bom dia, Lúcio. Prazer tratar desse assunto novamente. Bom dia. Bom dia. Doutora, eu gostaria de fazer uma retrospectiva, desse movimento que foi tão importante. Imagina, é impensável a mulher, que é a maioria da população, não ter direito ao voto. Quem foram as principais protagonistas, personagens desse movimento histórico? Sim, no início, o feminismo, ele lutou pelo direito ao voto. Esse foi o primeiro levante feminista, foi justamente isso, quando as mulheres passaram a pensar em entrar para a política, em votar, em serem votadas, para garantir a cidadania. Então, aqui no Brasil, nós tivemos Berta Lutz. Aqui em Mato Grosso nós tivemos com muito orgulho a professora Bernardina Rich, que foi também uma das sufragistas, junto com a Berta Lutz, e conseguimos almejar, conseguimos conquistar esse direito, incluindo, como o Lúcio disse, em 24 de fevereiro de 1932, no Código Eleitoral, o direito ao voto. Mas algumas mulheres, mas era um direito restrito ainda. As mulheres casadas com autorização do marido, quer dizer que nós estamos percebendo o machismo, o total protagonismo do homem à época, as mulheres viúvas que tivessem condições financeiras, as solteiras também. Então era meio restrito ainda esse direito. Mas foi o primeiro direito que nós mulheres conquistamos, foi o direito de votarmos e sermos votados, o sufrágio. Defensora, mas até na política, os homens ficam tentando puxar o tapete das mulheres. Teve um caso aqui que resultou, inclusive, numa sentença de cassação de mandato de uma chapa inteirinha. Eu vou citar aqui o autor da sentença, o juiz Gonçalo Antunes de Barros. Não é isso? Tudo bem. Aí esses vereadores, eles conseguiram reverter a decisão do juiz e aí continuaram no mandato. Até quando isso vai continuar? Não depende também das mulheres para poder dar um basta nisso? Depende de tudo, na verdade. Nós temos uma... Porque eles usaram as mulheres como laranjas, né? Sim. E para algumas diziam, olha, você não precisa nem votar em você, vota nesse camarada aqui. Sim, algumas como laranja, outras como escada também, né, Lúcio? Então, até quando nós podemos suportar esse tipo de situação? Mas se nós formos pensar a história, a historicidade, o patriarcalismo, todas essas situações que nós já vivemos corroboraram para esse tipo de situação. O descrédito com a palavra da mulher. Então, são várias situações que nós, mulheres, passamos. Por isso que quando eu falo mulher, eu gosto de falar no plural, mulheres, porque nós somos múltiplas, Camila. Sim. Se no início o movimento feminista ele foi comandado por mulheres brancas, hoje nós temos que pensar em vários recortes de mulheres. Por exemplo, aqui em Mato Grosso, nós temos as mulheres quilombolas, as mulheres ribeirinhas, as mulheres indígenas, todas elas hoje têm importância, as mulheres trans. Então, todos esses recortes são importantes, não só das mulheres brancas de outrora que lutaram, que foram importantes para o nosso movimento, mas hoje todas elas têm o mesmo peso, a mesma importância e somos decisivas, nas eleições. Exatamente, é proibida qualquer distinção Até de porque cor, é raça, maioria. sexo. Somos Sim. Até porque é mais maioria. de 52% do eleitorado é composto por mulheres no Brasil. Sim, defensora, mas por que, apesar dessas conquistas que a gente está falando aqui, a representação da mulher na política, a participação dela ainda continua tão pequena? Para termos uma noção no cenário nacional, sem falar aqui nesse cenário de Mato Grosso e Cuiabá em específico, mas de forma mais ampla, por exemplo, dos 503 deputados, apenas 77 são mulheres atualmente. Dos 81 senadores, 12 são mulheres, sendo nós a maioria da população. Por que você acredita que ainda é pequena a participação da mulher na política? Se nós formos pensar... E aqui na Assembleia, 24 deputados, apenas uma mulher. Apenas uma. Não nos representa dessa forma, Precisamos de uma maior representatividade. É claro que aquela deputada, a deputada Janaína, tem nos representado muito bem, mas precisamos de mais mulheres. Eu reputo a isso, Camila. Eu acho que a nossa história não foi digna com as mulheres. O ambiente político ainda é um ambiente
masculinizado. O ambiente do sistema de justiça também, Lúcio, ainda é um ambiente masculinizado. Então, nós temos que mostrar. Imagina tirar as mulheres hoje do trabalho. Quanto nós contribuímos para o PIB, quer dizer, todas essas reflexões têm que ser feitas, a forma que nós educamos meninos e meninas, a forma que nós nos portamos perante a sociedade, todas são situações importantes para mudarmos esse cenário. Vamos retirar as mulheres do mundo do trabalho. Como ficaria? Impensável. Impensável. Defensora, como defensora e como mulher, eu queria saber agora qual o sentimento da senhora com um fato que aconteceu ontem. O presidente da Câmara de Cuiabá, o vereador Juca do Guaraná, se dirigiu à vereadora Michele Alencar dizendo: olha, deixa de ser histérica, você está parecendo uma criança que perdeu um doce. Isso daí é o que? É uma violência gravíssima, não é? É lamentável, Lúcio, e uma violência contra uma mulher, todas nós devemos sentir agredidas, todas nós, porque a qualquer momento, pela multiplicidade de mulheres, por falarmos em violência contra as mulheres, a qualquer momento, qualquer uma de nós podemos ser vítimas dessa violência. Justamente por conta dessas violências é que existe a vulnerabilidade da mulher em todo e qualquer espaço, dentro e fora de casa. Por isso nós temos hoje uma lei que proíbe a violência psicológica, nós temos uma lei hoje que proíbe a violência de gênero dentro da política, justamente por situações como essa que nós vivenciamos. Ele diminuiu a vereadora, primeiro, ao chamá-la de histérica. E depois fez uma comparação ali, como se ela fosse inexperiente, amadora, não tivesse nada a contribuir ao compará-la com a criança que perdeu o doce. Sim, e hoje nós temos duas vereadoras, a vereadora Michele e a vereadora Edna Sampaio, que muito bem nos representam. As duas são motivos de orgulho para nós mulheres dentro da Câmara Municipal, há tanto tempo sem mulheres. Só lembrando, né, que a violência psicológica ali no caso, né, na frente de todos os demais colegas, também é uma violência tanto quanto um tapa, né, defensora? Vamos fazer assim essa alusão. Também é um crime e deve ser punido quando assim processado, não é mesmo? Sim, sim, é necessário que... Denunciada, né? É necessário que se analisem todas as situações em que essa situação ocorreu para que possa, de fato, encontrar uma resposta para toda a sociedade. Defensora, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal do Meio-Dia, pelas informações prestadas e que assim sigamos, né, na conquista por respeito, que é o que nós merecemos, né, na sociedade. Sim, muito obrigada, parabéns pelo jornal. Eu sempre darei crédito à palavra da mulher. Um bom dia.